complexo de vira-lata. Por que o brasileiro ama se humilhar e aplaudir o gringo? Olá, meus irmãos e minhas irmãs na fé, ou pelo menos os que ainda têm coragem de encarar a vida com ironia, porque fé pura às vezes só no susto. Bem-vindos de volta ao Na Fé com Ironia. Hoje vamos meter o nariz naquela ferida que incomoda a alma brasileira, o tal do complexo de vira-lata do brasileiro. Sim, vamos rasgar o pano, botar à luz do dia essa mistura de humilhação histórica, autodesprezo e aquela vaidade de salão de chabarata. Obrigado por estarem aqui, prontos para essa viagem, menos prometo que vai haver bombas teóricas. Sarcasmo refinado, umas pitadas bíblicas para temperar e, se Deus quiser, alguma lucidez no fim. Desenvolvimento, era uma vez, numa sala de estar qualquer, do subúrbio, uma família reunida após o jantar, a televisão ligada, como sempre, mostrando notícias sobre o que fizeram de errado lá fora do Brasil. Lá fora é sempre melhor, mais eficiente, mais bonito. A tia reclama da Venezuela, o tio compara com a Coreia do Sul. A prima fala que lá na Europa isso não acontecia, o primo que mais. Lá eles não têm nosso samba, nossa cor, nossa mistura. E logo surge. Se nunca seremos reconhecidos, para que lutar? Para que se esforçar? Sempre vamos ser meio vira-latas. Esse mini episódio doméstico é réplica daquilo que passeia pelas praças, pelas redes sociais, pelos micro-ônibus lotados e às vezes até dentro dos púlpitos. Não é teoria de universitário, não. É prática de cotidiano. E é nesse terreno que plantam as raízes do complexo. O brasileiro olha para o seu pé e acha que só serve para lamber a sola do sapato alheio menos. Mas reclama porque a sola tá suja. O complexo de vira-lata é a expressão cunhada por Nelson Rodrigues, nosso grande cronista do ressentimento. Ele definiu que o brasileiro já nasce com vergonha de si próprio, carregando uma espécie de alma abatida. Vira-lata, o cachorro de rua que late, dança, meneia o rabo se ganhar um osso, mas que sabe lá no fundo que ninguém vai convidar para a festa de gala. E esse termo virou quase autoestigma nacional. Só que como tudo que vira autoestigma pode ser usado para manipular, para anestesiar, para sustentar a resignação. Agora, para quem gosta de filosofar, e nós gostamos sim, mesmo que digam que filosofia é frescura, menos pensem em Edmund Burke, que dizia que uma sociedade sem memória histórica perdida seria como uma casa sem alicerce. Ou Chesterton, que riu do racionalismo sem sentido, nos lembrando que o homem precisa de mito, tradição, não de elogios vazios. Ou Código S. Lewis, que mostrou que às vezes é no confronto com o bem e o mal que vemos quem somos, não nas comparações mesquinhas com quem manda bem lá fora. E onde entra a Bíblia nesse rolo todo? Ora, desde o Antigo Testamento encontramos o povo de Israel olhando para o Egito, dizendo: lá era melhor. Em Êxodo, lembra-te que os filhos de Israel, depois de décadas de opressão, quando estavam livres, olhavam para trás, menos alguns, idealizavam o Egito, porque lá tinham pão melhor que o presente incerto. Mas Deus manda: não te recordarás mais do Egito de várias formas ao longo do Êxodo, porque o passado menos ainda, que cheio de dores ou confortos falsos, não pode ser a lente principal para ver o presente. O presente precisa de coragem, de reconstruir. No Novo Testamento, Paulo, em Romanos, fala do homem velho que carrega hábitos, pecados antigos, paranoias e complexos que não nos deixamos renovados pela mente, pelo Espírito. Romanos 12, aquele capítulo quase profético de não vos conformeis com este mundo. Pois bem, voltemos ao Brasil. Não estou dizendo que o brasileiro vive num delírio de grandeza. Muito pelo contrário. Digo que vive num pacto silencioso de inferioridade. A cada vez que uma daquelas pesquisas internacionais, ranking de educação, ranking de índice de corrupção, ranking de facilidade para fazer negócios, oremos, porque o brasileiro o vê, lê, ouve, já murmura. Tá vendo, eu sempre disse. Eis que o dado veio para batizar o complexo. A Folha publica, por exemplo, que o Brasil ocupa um lugar
deplorável em educação básica se comparado com vários países latino-americanos, fontes de centenas de organizações não governamentais, relatórios do PISA, etc. A gente lê, balança a cabeça e fecha o livro dizendo é nosso destino. Mas destino é palavra de dramaturgia barata se a gente não luta. Tem filósofos liberais ou conservadores para usar o nome que tanto incomoda, dizendo que essa autodepreciação facilita que o poder fique nas mãos de elites, porque se o povo acha que não vale nada, não exige muito. Roger Scruton, por exemplo, insistia que civilização depende da autoestima coletiva, de orgulho moderado, de vínculos comunitários sólidos. Quando você nega que é digno, você entrega a tua parte de poder moral. Tira isso da equação e ficam só as vozes que gritam pela própria voz, não pela dignidade. E é aí que mora a ironia fina. O brasileiro que critica o próprio país adora repetir como mantra tudo o que há de ruim. Enlouquece de vergonha quando algum brasileiro tropeça no exterior. Mas ao mesmo tempo ri, delicia-se com memes que digladiam a própria identidade. E esse riso autodepreciativo às vezes vira autovingança. Olavo de Carvalho falava disso, da hipocrisia de quem acusa o outro de nacionalismo barato, enquanto citam Goethe e Shakespeare, viajam para Buenos Aires para comer gnoche. Falam inglês em palestra, mas não reconhecem que Brasil também tem paisagens, poetas, história, favelas, e santos misérias, e glórias, dores e redenção. E que essas misérias e glórias também somos nós. Tem música que denuncia isso, Nós de Tatuagem Chorei Sick, poesia popular que reconhece o real, bate no peito para dizer eu sou brasileiro, mas também sabe que só quero não ver violência no morro, cantar Olodum, ou ouvir Chico Buarque reclamando do Brasil que a gente ama. Cinema também, Cidade de Deus, Bacurau, Central do Brasil, obras de arte que mostram o Brasil feio, sim, mas também magnífico. Eis o ponto. Mostrar não é envergonhar. Denunciar não é negar. Tem reportagens reais. O Brasil está entre países que menos confiam no seu governo, segundo sondagens da Transparência Internacional. E educação, saúde, mobilidade seguem sendo pontos de vergonha, filas, infraestrutura quebrada, corrupção. Tudo isso é fato. O que me incomoda é quando esses fatos viram desculpa para deixar de aspirar ao que é justo, belo, verdadeiro. Até Paulo, escravo de Roma, escreveu às igrejas dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso não significa fechar os olhos para o que está errado. Significa erguer a cabeça, lutar para mudar o mundo, mesmo quando não se vê resultado imediato. Hoje no Brasil há quem se acomode dizendo é tudo igual, tanto faz, a pós-verdade já virou capa de novela, ninguém presta, vamos votar de novo no velho, xingar nas redes, dormir e fingir que amanhã será diferente. A ironia é grande, meu amigo, minha amiga, quando a gente percebe que a crítica vira narrativa confortável, reprovar o país pelos defeitos, mas jamais praticar virtude. É fácil reclamar da corrupção. É difícil abrir mão de facilidades ilícitas. É fácil apontar os políticos. Difícil olhar para si, para a cidade, para vizinho, para a igreja, para a escola que frequenta. É fácil se declarar inferior. Difícil investir em civismo, em cultura, em bons hábitos. E aí entra a dimensão moral e filosófica. Chesterton dizia que o homem é inconsciente do que tem até que perceba o que perdeu. O brasileiro perdeu muito, ou melhor, pouco ganhou na redistribuição de dignidade. Mas pode resgatar isso. Lewis lembrou que o mal prospera sobretudo quando os bons ficam sentados vendo o mal parecer rodar. Se você aceita o papel de vira-lata em silêncio, o vira-lata você será. E não há humor sarcástico que disfarce a tristeza do destino de um animal domesticado, rejeitado. Conclusão. Então, morada da moral, da história, não se trata de negar os defeitos do Brasil. Fariseu esse que vos fala, reconhece os buracos, reconhece o atraso, reconhece o vexame, mas se resignar ao vexame como identidade, isso sim é pecado de soberba invertida.
é a arrogância de quem desistiu de si. E isso mata a obra de fé, mata a esperança. Meu conselho direto: quando ouvir alguém dizer ou senti-lo dentro de si mesmo não somos nada, lá fora é melhor, nunca seremos levados a sério. Pare, respire e pergunte: o que fiz para merecer ser levado a sério? Que meus atos tragam honra, não só a mim, mas a aquela auréola de nação feita de imperfeição, mas capaz de grandeza. Cultive cultura, exija ética, vote consciente, ajude o próximo. Ame o país com crítica, menos como se amasse algo que realmente merece teu sacrifício. E agora eu deixo uma pergunta final para vocês que ficam até esse minuto de vídeo. Será que o complexo de vira-lata é só uma doença individual? Ou será que é a malformação de toda uma cultura de instituições de educação de mídia? Comentem aí o que vocês pensam que pode ser feito para que o vira-lata chore, mas ouça música clássica, leia Machado de Assis, entre numa boa universidade, faça botar respeito no mundo. Muito obrigado por terem ficado comigo até o fim. Se você achou esse vídeo digno, ou ao menos interessante, menos curte aí. Compartilha para quem vive dizendo que o Brasil é um lixo e inscreva-se no canal Na Fé com Ironia para a gente continuar nesses devaneios filosóficos, nessas verdades que incomodam. E lembrem-se, rir de si mesmo pode aliviar, mas só acreditar na possibilidade de mudança é que salva. Até o próximo vídeo e que Deus nos faça dignos de sermos mais que vira-latas.